tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. E é claro, a gente inicia o seu podcast preferido dizendo que não só na página da Pump, mas a gente tem uma página nossa também, um perfil nosso no YouTube, perfil do Bem Natural. Então você pode assistir a esse podcast lá ou no da Pump e pode curtir, compartilhar, comentar, sugerir, porque a gente está aberto a várias sugestões. Bom, a gente vai falar sobre um assunto hoje que talvez te deixe com a pulga atrás da orelha, e é exatamente isso que a gente quer, que você pense a respeito do que vamos conversar. É sobre relacionamento de casal e numa perspectiva assim, você ama seu companheiro, sua companheira, você sabe que você quer estar com essa pessoa, mas no quesito namoro já não é bem assim. Não tem mais, ou nunca teve, talvez, aquela vontade louca de namorar. Isso é normal? Isso não é normal? Isso pode ser um problema ou não? Para conversar comigo sobre isso hoje, eu tenho a ajuda da Sandrine Binardi, da Delba e da Carol. Bem-vindas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Que legal. Prazer. Tudo bem com você aí? Liga seu microfone, por favor. Tudo ótimo. Ainda não aprendemos a fazer leitura labial. Ainda não aconteceu isso. Tudo ótimo. Ai, que bom. Bom, esse assunto pode ser muito polêmico para algumas pessoas, né? Sim. Até porque a gente vai falar de namoro ou não namoro. Para alguns casais, o namoro é fundamental. Para outros, nem tanto. E aí, como é que a gente fica nessa fila deste pão específico aqui, né? E como eu acho que a pergunta fundamental é como a gente identifica se para nós, para mim, para o meu companheiro, é fundamental esse momento namoro entre quatro paredes, né? Porque namorar, a gente já disse aqui várias vezes, é fundamental. Voltar ao básico, fazer coisas que a gente fazia no início do relacionamento, que é para manter a chama do amor acesa, né? Vários níveis de amor. O nível 1 é aquele que tem muito amor e intensa paixão, entendendo a paixão como admiração, né? Não apenas quando a gente fala da paixão, que é aquele calor, aquela vontade de namorar entre quatro paredes todos os dias. A gente tem, e aí o segundo nível tem amor, mas já não tem mais essa admiração, e aí o último nível é quando você não quer nem falar, nem ouvir falar do nome do sujeito ou da sujeita. Mas, ainda que eu tenha muito amor, que esteja lá no nível 1, para alguns casais, eu estou no nível 1, eu tenho paixão, eu tenho admiração, eu tenho amor, eu tenho tudo, mas eu não quero brincar. E aí? E aí? Como é que Então, fica isso? né? Na visão sistêmica, a gente fala que a sexualidade é muito importante, ela transmite a vida. Então, tem um relacionamento, vamos dizer, a dois, e nesse momento íntimo, a força da vida está aí presente, né? Então, aí realmente é uma história de casal, né? Aí cada um realmente vai, principalmente, conversar com seu companheiro para que os dois concordam, né? Os dois têm que querer. Mas quando tem pessoas que me veem assim, nossa, eu gosto do meu parceiro, mas eu não tenho mais vontade, então às vezes a gente tem que ver o porquê. O que está acontecendo? Será que tem desafio extraconjugal que a pessoa está tão estressada que ela não consegue nem se voltar para o companheiro e ter esse momento íntimo, que faz bem, que né? Normalmente as pessoas reforça o casal. Então a gente tem que olhar, às vezes, esse problema vai trazer outros problemas em volta que a gente precisa olhar.
Então, será que eu estou realmente disponível para ele ou eu estou indisponível? Quer dizer que o que eu estou colocando de importante nesse relacionamento? E realmente, às vezes, a gente fala, o amor não basta. A gente precisa de admiração, mas tem uma certa ordem que a gente precisa ter. Então, é olhar para isso. O que está acontecendo? Está me atrapalhando? Estou sentindo falta? Ou porque, nossa, antes era tão quente, caliente, o que aconteceu? E é verdade que um casal com a rotina, às vezes, a gente precisa fazer um esforço para a coisa não se esfriar. Porque se a gente deixa a vida nos levar, se preocupar com as outras coisas, não vai funcionar. Então, uma coisa que eu sei, uma regrinha para todo casal que tem filhos e outras coisas, pega uma noite por semana, saem vocês dois para ter esse momento íntimo. Pode ir no restaurante, qualquer coisa, mas tem que ter esse momento de dois importante. Do casal, para Do alimentar casal. o casal, né? Sim. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente normalmente pensa eu na minha individualidade, a outra pessoa na individualidade dela, e aí dá bom. Só que não, sou eu, a outra pessoa e a terceira entidade casal aqui, que precisa ser alimentada, né? Cada um olhando para si, né? Eu atendendo as minhas necessidades e as necessidades do outro. Aquela regra de platina, né? Que é eu atendo as minhas necessidades e as necessidades do outro, e aí o casal, né, essa terceira entidade é alimentada. Então, nesse caso, o relacionamento de casal, 1 mais 1 nunca é 2. Vai ser sempre 3, porque é essa terceira entidade casal aqui. E aí, para que eu alimente esse amor, para que eu alimente essa vontade de estar junto, a gente precisa voltar a fazer as coisas que fazia no começo, admirar a outra pessoa, né, do jeito que a gente admirava, não necessariamente fazendo as mesmas coisas, tudo sempre igual, não é isso. Mas é lembrando o que fez eu admirar o outro e o que fez o outro me admirar. Se a gente consegue identificar isso e alimentar, a tendência é que não desconecte. E eu não estou dizendo que a falta de vontade de namorar é porque desconectou. Pode ser um monte de coisa e precisa olhar para isso, né? Para você, como que é tudo isso? Então, meninas, primeiro eu queria fazer uma diferenciação entre paixão e amor. Sim, São totalmente duas coisas diferentes. diferentes, né? Quando a gente se relaciona, conhece uma pessoa, tal, a gente tem um estágio ali de euforia, tudo é novo, tudo é bacana, é um momento de descoberta. As experimentações, As experimentações, os cheiros, O os novo, né? sabores, Aventura. tudo as lindo. delícias, né? Tudo bacana, tudo. Às vezes você gosta de tudo isso, às vezes você já não vai gostando daí e tal. Então tá. Então esse momento de paixão é aquele fervor intenso, né? E depois aí chega um outro estágio que é o amor. Na minha opinião, muito mais completo do que paixão, na minha opinião, Opa, sim, né? com certeza. Porque ele é uma paixão plus, né? Uma coisa assim, lapidada. O amor é uma paixão lapidada. Já, A né? paixão é algo mais bruto nesse sentido, né? De que, Pode apagar muito que rápido veio. também, né? Por isso que eu substituo sempre a palavra paixão por admiração, que é outra coisa. Que é outra coisa, exato. né? No amor existe admiração. Na paixão, eu acho que não tem muito raciocínio para isso ainda. Não é sólido, né? Parece que Mas rápido, né? a paixão é necessária, né? Inclusive para manter o amor funcionando. Eu acho que a paixão, ela prepara o terreno para o amor, né? E aí isso fica engrandecido. Mas eu também penso que o amor pode seguir sozinho sem a paixão, na minha concepção, no meu olhar, tá bom? Porque como a admiração está dentro do amor, se a paixão escurecer um pouquinho, ele continua, ele ainda é estável, né? E existem esses estágios. E existe também, como nós estávamos falando lá nos bastidores, um novo olhar agora para o namorar, né? Então, existem pessoas que elas não querem mesmo
mais namorar, não querem mais esse Contato esse físico. contato físico. Para elas, somente o amor e a admiração se sustenta. E eu conheço pessoas que estão muito bem assim, por incrível que pareça. Porque a gente aprende que não. Que para um casamento se sustentar, É, você precisa necessariamente do contato físico. isso. Para algumas pessoas isso está muito conectado, para outras nem tanto. Por isso que eu entendo que varia de pessoa para pessoa. Sim. Então, pessoas que fazem totalmente questão e tem que ser assim para o resto da vida até morrer. E aí vai envelhecendo, aí vai comprando o azulzinho. Lembra Ou disso? outros Ou outros brinquedinhos, brinquedinhos, né? que tudo bem, Que ok? tudo bem. Não estamos criticando, Que tudo tá bem. tudo certo. Mas tudo bem comprar o azulzinho se o casal tiver afim desse azulzinho junto. Sim, Essa é a questão. sim. É Que às sempre vezes é só um dois, né? O lado. casal é dois, então os dois Isso. têm que querer. Como vocês bem disseram, né? Então, tudo é uma questão de acordos, de Acordos. diálogo, né? De entender qual é o momento de cada um mesmo para estar seguindo os dois juntos, com namoro ou sem namoro. Sem namoro, tudo bem, tá legal, tá bacana, vocês se amam, vocês se admiram e tudo mais. Show de bola, E tem gente. os momentos mesmo, né? Outro dia a gente falava aqui, né, Carol, da sua 1 hora de deleite. Vamos explicar essa 1 hora de deleite. Liga seu microfone, hein, por favor. 1 hora de deleite de Carol é ficar numa banheira. Relax. Ela é chique. Ela é muito chique. Mas tem outras coisas que você faz dentro dessa chiqueza toda aí para alimentar o amor, para Então, no meu caso, eu posso falar por mim. A maternidade. A maternidade, nos primeiros meses, acredito, nos primeiros 6 meses, você só pensa em ser mãe, não ser mulher. Veja. E eu descobri isso na maternidade. Eu não tinha noção disso. Eu fui ao médico com o meu marido. Eu falei para ele, não quero que você toque em mim. E de ele mim não que eu não estava te entendendo quero. nada, né? Então, aí no momento que ele não estava entendendo nada e eu muito menos, né? Eu digo porque eu sou uma mulher intensa, eu gosto de viver intensidade. Eu preciso da intensidade para que as coisas aconteçam e floresçam. Veja. Então, há mulheres e mulheres, né? E dentro desse período, esse período meu foi um período puerperal, literalmente, e eu quis somente ser mãe, né? E indo ao médico, ele chegou e falou, não, mas isso acontece, principalmente quando a mulher está na fase de amamentação, né? Ela perde, existe a baixa dessa libido. Então, você não quer que o cara te toque mesmo. Isso é real. E assim, se o casal não tiver a inteligência de lidar com isso, é onde ocorre a maioria das separações, né? Então, até profissionalmente falando, você vê que muitos casais se separam e os filhos estão nesse período aí, de 6 meses a 1 ano e meio, né? Quando ocorre isso. E isso ocorre na maioria das vezes porque não há uma conversa, não há uma situação de dizer, você não me procura por quê? Né? Vamos buscar uma saída ou uma solução para entender o porquê que isso está acontecendo. E é o relógio biológico da mulher, é uma situação que tem que ser respeitada, né? E na maioria das vezes o homem não tem essa visão, né? Até porque ele foi criado de uma forma machista e ele entende que a mulher, independente de ter filho e estar amamentando, ela tem que estar ali à sua disposição. E isso não é real, né? Essa realidade aí é só para quem acredita e mantém isso daí, né? Se vê até por essas influências digitais aí, a Boca Rosa foi uma que teve o filhinho dela e ela entendeu que naquele momento ela precisava cuidar dela e do filho. E cuidar do interior dela, entender essa questão de ser mãe, né?
E dentro Nasce uma criança, né, Carol? Desculpa te interromper, mas é isso. Quando nasce uma criança, nasce a mãe junto. E ela precisa É. aprender esse caminho aí que ela não sabe, ela desconhece, Sim. né? Então, no meu caso foi o que aconteceu. Eu desconhecia e comecei a viver esse momento de uma forma extremamente intensa. Foi uma outro tipo de intensidade, né? E, assim, houve muita conversa. E depois disso, passando essa intensidade, vamos voltar à intensidade homem e mulher, entendeu? Olha, eu gosto de ser reconquistada, entendeu? Uhum. Reconquistada em que sentido? E eu quero viver tudo que eu vivia, de uma forma diferente, mas eu quero viver, Sim. entendeu? Então, vamos fazer, né? Então, para mim, eu tenho essa necessidade. Existem mulheres que já não ligam, não têm interesse. Olha, o que eu queria era um filho, era você podia me proporcionar, segue seu caminho de luz. Mas é verdade o que você falou, né? Quando as crianças são pequenas, muitos casais se separam, né? Por Muitos. causa disso, assim, é um dos E é fatores, essa né? Que situação, não tem essa a maioria, conversa, é essa situação que não existe essa conversa, não existe E essa não é conversa. só Existe, isso. olha, vamos procurar um profissional, vamos entender o que está acontecendo conosco, né? Tipo, porque você é mãe, mas ele não sabe que ele é pai ainda, ele não entendeu isso aí, né? Porque Não é foi o corpo diferente dele que também, né? modificou, foi o é seu, diferente. É entendeu? diferente para o homem e para a mulher essa relação quando vem uma criança. E É diferente para o casal, né? Porque nasce uma criança, nasce uma mãe, tem que nascer um pai também, Mas que o pai muitas chega vezes mais não mais nasce, tarde, assim, né? né? Ele... sim, É. chega muito mais tarde. Então, ali não foi o seu corpo que se modificou, né? No caso dele, foi o seu, mulher, né? Então, se modificam muitas coisas dentro da gente, né? E por conta disso, você começa a ter um outro olhar sobre uma série de coisas, você passa a ter um outro cuidado. Você entende que muitas vezes você não é mãe do seu marido, você é mulher dele, né? Exatamente. Porque não Entendeu? pode E aí, nascer a mãe e morrer a mulher, que é o que muitas vezes acontece. Nasce a mãe, isso, morre a mulher, aí você entendeu? identifica de Uhum. novo as constelações, né? Aí você identifica que você está no lugar errado, postura errada. na sua relação Sim. com seu companheiro. E aí, para você voltar para a posição certa, que é a posição da mulher, quando você veste essa identidade, porque como já falamos aqui várias vezes, nós vestimos várias identidades durante o nosso dia, né? Então, quando estou com minha filha, meu filho, eu sou a mãe. Quando estou com os meus clientes, meus pacientes, sou a profissional. Quando estou com meu marido, preciso ser a mulher, né? Quando estou com os meus pais, sou a filha. Então, são as identidades que a gente vai vestindo e muitas vezes a gente Sim, desequilibra tudo isso, né? sim. Talvez a dica de ouro seja se entenda, olha para Entendo. dentro, É isso aí. né? Porque se você não olha, você não percebe também que você está num papel errado. E às vezes demora tempo para perceber, e já o estrago já tá Já tá feito, tá porque feito, é mais veja, difícil de voltar. se eu tô no papel da mãe e o meu companheiro está no papel do filho, filhos não fazem amor com as mães, né? Ainda que eles as amem, que a gente tenha essa, né? Uma coisa é o amor, outra coisa é namorar com a mãe e não vai rolar, né? Então, muitas vezes é isso. Amo minha esposa, amo meu esposo, mas se tô no lugar errado, se tô no lugar da mãe, não vai rolar. Não E vai aí, ter como que você percebe isso? Na sua comunicação. Então, se você chama o seu marido de filho ou de pai, muda isso. É. Minha primeira dica é: Sim. muda isso. Se você diz, meu filho, não sei o que lá, você tá no lugar da mãe. Se você diz pai, nananana, você tá no lugar da filha. Então, muda. A primeira dica que eu daria, né? Muda isso, olha pra dentro, percebe sua comunicação. Porque algo tá errado. Se eu chamo meu marido de pai ou de filho, não vai rolar amor. Não vai rolar Gente, namoro. eu nunca não vai entendi rolar isso. nada disso. Meninas, eu nunca entendi isso. Da esposa, da mulher chamar o marido, pai,
vamos comer uma pizza? Pai, É. eu falo E o outro como como pai, gente? o Sabe? mãe, né? Quando ele, ai, muito E o estranho marido também, chamar, eu né? também, eu acho Ô muito mãe, estranho. vamos passear? Ô mãe, vamos na praia? Mas eu já Gente, que ouvi é isso? muitos Já casais vi bastante isso. fazerem Já vi Muitos isso. bastante. casais, é E eu verdade. pensava, de verdade, eu pensava que isso acontecia porque esse casal tinha filhos, e aí, para ensinar as crianças a tratarem a mãe como mãe e o pai como pai, se tratavam assim. Ah, Só que, na real, não é isso. e as São crianças, os lugares trocados. e as crianças gostam de ver os pais apaixonados, bem, saudável, enfim, ter um relacionamento de casal. A criança, inconscientemente, ela quer ver isso. Ela precisa, na verdade, porque precisa ela disso. está aprendendo também, Exatamente, né? também. Sim. Então, aí serve de E exemplo. aí é interessante uma coisa, né, meninas? A esposa, a mulher chama o marido de pai, o pai chama a mulher de De mãe. mãe. Aí eles vão ter um momento de paixão, Não vão vão ter. namorar. Aí o Tico e o Teco aqui Como assim? ficam falando assim, mas que eu tô, quem é quem aqui? É, exatamente. E Quem daí é não quem flui, aqui? não flui. E não flui, né? Não flui. Que de repente você pode estar transando, então não dá, gente. É, então não dá. Não dá. Justamente por causa disso, filhos não namoram os Né? os Pois seus você acabou de antecessores, falar, é isso mesmo. né? É. Então acaba que desconecta, Desconecta. Sim. Desconecta. né? Concordo plenamente. Você ama outra pessoa, mas Uhum. você não está no seu lugar de mulher, ele não está no lugar dele como homem, né? E aí sim, eu vou usar um termo que algumas pessoas podem até criticar, né? Mas nós somos animais. Uhum. E os animais, no mundo animal, a fêmea é fêmea e o macho é macho. No sentido de próprio, né? De namorar. De namorar. E Sim. pronto. Uhum. E uma coisa que me veio agora na visão sistêmica, também, por exemplo, meu marido ou minha esposa me traiu. Por que que ele foi ver fora do casamento? Porque dentro do casamento tinha algo que estava faltando ou não estava harmonioso, né? Então, às vezes, as mulheres, por exemplo, que são muito doadoras ou que são muito mãe, inconscientemente o homem precisa ser homem. Então, se ele não está achando esse papel de homem dentro de casa, ele vai achar fora, Exatamente. ou uma mulher, tanto faz. E aí eu né? lembrei aqui de um termo que eu escuto muito as mulheres dizendo também, quando se referem aos seus companheiros. Meu bebê. Ai, Não, Aí danou-se eu tudo, quero. né? Danou-se. Aí danou-se mais ainda. é. Danou-se mais ainda, né, Carol? Quando você trata seu marido de meu bebê, já era. Ai, ai, ai. Ah, não. É aquilo que eu te falei. Assim, tem que existir as intensidades. Tem que existir isso aí. Se não, você não tem, você tem que viver momentos inesperados, entendeu? Você tem que viver situações diferentes. Isso tem que acontecer sempre. Ou seja, permita-se experimentar Se não coisas novas, né? acontecer, para mim deixa de ser interessante, entendeu? Então, se para mim deixar de ser interessante, eu vou olhar o que seja interessante para mim. Sim, e aí normalmente quando eu olho o que seria interessante para mim e eu não tenho aqui, eu vou buscar em outro Em lugar. outro lugar, é. E aí não se trata de culpar alguém, né? Sim, claro. Mas é porque aqui tá meio capenga o negócio, Sim, a gente vai buscar uma solução sim, externa. Esse é o movimento que todo mundo faz. sim. E Né? no casal tem não é culpa de um só, né? É os dois têm que ter essa autorresponsabilidade, né? Tem que ser sincera, né? Tem que ser existir essa sincera. conversa honesta, entendeu? Falar, olha, eu vou seguir, entendeu? Para mim não dá, entendeu? O que eu estava esperando não tá legal, entendeu? E tem que olhar para uma outra coisa, né? Além do que a gente já tem falado aqui bastante, assim, olhar para o outro, respeitar o tempo do outro, respeitar o seu próprio tempo, o seu próprio momento, e perceber que a coisa tá um pouco desafiadora e agir, né? Não esperar. Não esperar para mudar. Então, por exemplo, uma das partes pode estar passando por um momento em que ela quer ficar recolhida. Talvez passando por uma situação que ela precisa resolver com ela mesma.
Isso não quer dizer que o relacionamento não vai bem. Sim. Isso só quer dizer que eu, na minha individualidade, preciso olhar para algumas questões para conseguir namorar, né? Uhum. E a outra pessoa precisa entender. Mas ela só vai entender se ela tiver ajuda para isso, né? Sim, uma boa comunicação, né? Uma Se a outra boa pessoa se comunicação. recua, mas não comunica, o outro não vai entender nada, E né? vai se sentir muitas vezes culpado. Afinal de contas, o que que eu fiz para isso estar acontecendo, né? Ou o que que eu tenho que fazer para que isso mude? E aí algumas pessoas chegam e falam assim, né? Ah, eu gostaria que você fosse como você era antes. Primeiro que isso nunca vai Nunca vai acontecer. acontecer. Porque há 10 anos eu era uma, há 5 anos eu era outra, ontem eu era outra. E Hoje graças eu já a Deus. não sou. E graças a Deus, Isso, senão coisa chata seria, né? Agora, então não vai dar, não peça para o seu companheiro, para sua companheira voltar a ser como era antes, que não vai acontecer. Mas a gente pode fazer coisas e deve fazer coisas que fazíamos quando nos conhecemos há 10, 15, 20 anos, seja no tempo que for. Porque isso também alimenta a admiração, alimenta, sim, a paixão. E é nessa alimentação que a gente consegue trazer coisas novas e intensas, como disse a Carol, para esse relacionamento que pode parecer estar desestruturado, mas que não está necessariamente desestruturado. Ele só precisa do entendimento de que cada um vive um momento, que eu preciso respeitar o momento do outro, mas que eu posso também trazer elementos novos ou antigos para esse relacionamento caminhar e para que eu possa voltar a ter interesse em namorar, né? E às vezes a coisa com a pessoa, ela tá tão intensa dentro dela que ela não consegue nem fazer uma boa comunicação para que o outro entenda, ó, é só um períodozinho, isso vai passar, eu continuo te amando, não tem nada a ver com me interessei por outra pessoa, né? E quando a pessoa não sabe, tem que buscar ajuda. Eu sempre falo, às vezes, a gente tem muito pontos cegos. Então, a gente precisa, às vezes, de um olhar externo para nos ajudar a enxergar, né? E as pessoas têm dificuldade de falar dos seus problemas para outras pessoas. Especialmente quando se trata de questão sexual, né? Exatamente. Ou de sexualidade. Há 10 anos atrás, nós éramos uma identidade, uma pessoa, né? Com valores e prioridades daquela época. Hoje são valores e prioridades de outra época, que eu preciso identificar em mim e também o outro, para voltar à liga, né? Que pode ser, e ainda eu volto no que eu comecei a falar no programa, que pode ser namorando ou não namorando. Sim, né? sim. Cada casal tem o visão. seu Sua jeito, né? dinâmica, Sua tem a sua dinâmica. Exatamente. né? E uma coisa que a gente falou, né? Que a Carol falou muito bem. Muitas vezes, quando nasce o filho, o casamento, né, vai para o vinagre, porque nasceu o filho, morreu a mãe, o pai não nasceu, né? Morreu a mãe, não, morreu a mulher e nasceu a mãe. E depois de muitos anos também de relacionamento, 23, 24, 25, quando a mulher, por exemplo, chega lá aos seus 45, 48, que muda toda a questão hormonal, também pode acontecer essa desconexão, porque muda cheiro, muda tudo, né? Mas vai ficar para o próximo. Porque hoje a gente não vai dar conta de falar disso, porque acabamos de novo. Mas sabe o que é bom acabar assim? Porque sempre fica assunto pra gente conversar no nosso próximo encontro, né? E aí você que nos acompanha pode colocar suas sugestões, suas críticas, suas perguntas e comentar, compartilhar com quem você acha que vai aproveitar de tudo isso que a gente está falando. E eu tenho certeza que você conhece bastante gente que pode beber dessa nossa conversa aqui e, quem sabe, mudar a sua vida. Antes da gente encerrar de fato, vou começar com a Carol. Carol, você nasceu como mãe há alguns anos, pouquíssimo tempo, né? E eu queria que você desse uma dica do que você faz
hoje para alimentar essa intensidade, né? Para ajudar as pessoas aí que passaram por essa situação ou que estão passando por essa situação de terem desconectado. Eu faço tudo que me dá na telha. Permita-se, então, é a dica. Permita-se. Eu faço tudo que me dá na telha. Tudo que eu tenho vontade. Eu não me permito passar vontade. Entende? Perfeito, perfeito. Simples assim, entendeu? Simples assim, facinho de resolver. Mas, com certeza, a Carol faz tudo que dá na telha dela, combinando Com parceiro. com o claro. parceiro, senão... Eu não combino com ele, não. Eu comunico com ele. Claro. Beleza. E aí ele vai na sua onda ou não. Entendeu? Geralmente ele vai, porque ele fica, tipo, se eu não for, ela vai fazer. Se eu não for, vai dar ruim, então é melhor eu ir. Ótimo. Sandrine. Ah, o que eu poderia dizer? Eu acho que não tem idade. Se você quer voltar a querer namorar de novo, independente da idade, é possível. E cada casal tem o seu jeitinho de funcionar, mas tem que olhar para isso. Tem que olhar para isso. Tem que olhar para Não dá para ouvir, eu gostaria que você Não. volte ao normal, ou seja, tem alguma coisa errada aí, né? É. Olha, eu acho que o cultivo da admiração sobrevive qualquer momento. Fundamental, De né? namoro, de amor, não. A admiração ali, você segue em frente e segue com sucesso. E admiração em qualquer sentido, Em qualquer né? sentido. Em qualquer sentido, qualquer setor. É um cimento, eu acho, É. do amor, né? Isso, exatamente. Muito legal. E eu diria que a conversa é fundamental. Sem uma boa comunicação, o casal não consegue vencer as adversidades, né? A gente fala sempre, os desafios vão acontecer. A questão é como você vai encarar. Você vai encarar como um problema, ou você vai com dor e sofrimento, ou você vai falar, ok, esse desafio é para que eu aprenda alguma coisa, daqui escolho este caminho ou este caminho, e aí a gente fica melhor, vive melhor, mais feliz, porque afinal de contas, viemos para esse mundo para sermos felizes, com ou sem namoro, né? Bom, enfim, a gente encerra por aqui. Todas as terças e quintas, uma estreia nova no nosso canal. Aproveita, curta, compartilha e, sim, manda sugestões pra gente conversar mais sobre os assuntos que interessam a você. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.